Olá pessoal, eu sou Ricardo Dalcassagni e está começando mais um episódio do Pode Dar Negócio. Hoje vamos falar sobre uma empresa do ramo de segurança eletrônica, a Protal, que tem mais de 40 anos no mercado. Olá pessoal, meu nome é Leandro dos Santos. Hoje o nosso convidado é o senhor Osni Rendemer. Ele é sócio fundador da Protal Segurança Eletrônica. Tudo bem, Osni? Tudo bem, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigado e estamos aqui para entregar o maior conteúdo possível para vocês. Bacana, seja muito bem-vindo, Osni. Seu Osni, fale pra gente um pouco de como começou a sua história, né? Como começou a sua história profissional, até quando o senhor começou a empreender. Ok, eu sou nascido em Blumenau, né? Aqui perto, Santa Catarina. Eu tomei conhecimento com a parte eletrônica, vamos dizer assim, passei a gostar da parte eletrônica numa feira de ciências no Colégio Dom Pedro II de Blumenau. E um amigo meu, um grande amigo até hoje, montou lá um radiotransmissor. E os radiotransmissor é sempre cativante, porque você transmite aqui e alguém ouve sem fio lá longe, né? Isso era novidade na época. O rádio em si não, mas para uma feira de ciências, um segundo grau, né? Sempre é uma coisa diferente. Sim. E aí eu tomei conhecimento desse funcionamento e me interessei. E esse meu amigo, ainda no segundo grau na época, no primeiro grau, ele disse, eu vou estudar em Curitiba, eu vou fazer escola técnica de eletrônica, né, na Escola Técnica Federal do Paraná, na época, a Escola Técnica Federal do Paraná. E assim foi, ele era um ano mais velho que eu, ele foi para Curitiba. E depois disso, ele disse, olha, vai ter um concurso, né, uma espécie de um vestibular no final do ano, e vocês querem se preparar, eu e o primo dele, né? Querem se preparar, vocês estudem, façam lá o programa de estudo de matérias do primeiro grau. E assim foi feito, eu fiz o teste, né, passei, e tive a felicidade, vamos chamar assim, de que a família me apoiou, né? Apesar de toda a dificuldade, às vezes econômica também da época, sair de uma cidade e morar na outra, capital. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha, quando eu fiz o concurso, 14, quando eu fui a Curitiba, 15. Bem novo. E mudou sozinho de cidade. Isso, aí fui morar sozinho em Curitiba, né? E sozinho, eu digo, já com esse meu amigo que já morava lá. Ele já no segundo ano de escola técnica, eu comecei, e aí começou o meu gosto mesmo pela eletrônica, né? E apesar de ser ainda bem jovem, eu era bem determinado a fazer as coisas e fazer de forma correta, né? Estudar quando tinha que estudar, e, enfim, poderia talvez ter tido outro tipo de vontades na época de sair, não estudar, enfim, enrolar, né, como se diria. Mas tinha disciplina. Tinha disciplina. Então esse é um ponto fundamental, né, na minha vida, foi a disciplina e o planejamento para as coisas, né. Enfim, daí fiz escola técnica, me formei na escola técnica e aí o natural das coisas seria fazer engenharia, né. Na escola técnica eu tive um acesso a teoria, né, uma teoria mais básica, vamos chamar assim, mas a prática, efetivamente, né, montar circuito, montar desenhos de circuito, fazer o projeto, digamos, teórico e depois ensaiar ele, né, coisas ainda, em 1972 foi isso, coisas ainda de válvula, né, eu quando entrei na escola técnica, no primeiro ano, era válvula, né, diodo, pentodo, triodo e assim vai. E claro que na sequência, no segundo ano já então iniciou matéria com semicondutor, né? Na época ainda de germânio, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso, hoje se fala em silício, né? Tinha o germânio e o silício, eram os dois semicondutores utilizados na época, né? E aí começou esse meu engajamento com a eletrônica, né? E que depois foi para a engenharia, onde logicamente vai-se muito mais para a teoria, né, o estudo mais profundo da teoria e menos na prática, né? Mas eu sempre digo, onde eu aprendi efetivamente a eletrônica foi no segundo grau, né? Foi ali que eu tive acesso a muitos conhecimentos que depois eu coloquei em prática, né?
Então, foi assim meu início de processo. Essa engenharia, eu depois me formei em 1980. Tudo em Curitiba. Sempre em Curitiba, exato. Eu iniciei a faculdade de engenharia aqui no UDESC, em Joinville, ainda na Autobem, por 1 ano e meio, e depois, então, eu consegui mudar o meu curso para o Paraná, né? Onde eu tinha mais desenvoltura por ter também muitas pessoas conhecidas e tinha mais oportunidade de emprego, né? E nesse interim de fazer engenharia, então, eu prestei um concurso na Petrobras, em Araucária, que era uma refinaria recém-construída na época, né? Uma refinaria nova, né? Já com formas bem elaboradas de destilar combustível, né? De destilar petróleo, vamos chamar assim, né? Me lembro uma delas, era o fracionamento catalítico, né? Eu nunca esqueço esse nome, né? Ele era uma das formas de aproveitar melhor o petróleo, né? E lá, então, eu passei a trabalhar como instrumentador, né? Que é chamado setor de instrumentação, que vem a ser as medições que tem que ser feitas. Nessa época o senhor já era formado? Não, ainda não era formado. Cursando eu estava engenharia. cursando, mas como eu tinha que fazer estágio, né, para a faculdade, né? Eu já me interessei em trabalhar numa empresa que pudesse me dar mais bagagem, vamos chamar assim, né? E aí, nesse contexto de Petrobras, né, não vou aí criticar a empresa, mas o modelo de negócio não me dava desafios, não me trazia desafios, né? Por quê? Porque eu pegava um ônibus no centro de Curitiba, onde eu morava, perto do Passeio Público, chegava na empresa às 7h30 da manhã, entrava lá, muitas vezes não tinha nada para fazer durante o dia inteiro, tinha lá para um dia seguinte fazer alguma coisa em campo, daí tinha que convocar motorista, porque é uma área de segurança e de grande risco, né? Enfim, então, o que aconteceu? Aí eu comecei a ver que o meu negócio não era ficar sentado numa cadeira esperando o tempo passar e efetivamente receber um bom salário até na época, no final do mês, né? Meu negócio seria realmente eu me envolver com a engenharia, com a parte técnica e botar a mão na massa, vamos dizer assim. E foi aí que, então, já no finalmente da engenharia, quase me formando, né, apareceu, sempre é assim, apareceu uma pessoa que, na época, ele era fiscal, auditor, né, do Dentel, hoje é Anatel. E disse, Osni, você não quer montar um sistema de alarme, porque eu fiscalizo rádios e, enfim, pessoas jurídicas no estado todo, e eles têm muito problema com roubo de equipamento e, enfim, as próprias casas dos proprietários de fazenda, né? E aí ele disse, eu posso te encaminhar pessoas que têm interesse e gostaria que você pudesse oferecer produtos para esse pessoal, né? Mas isso, ele queria que você fabricasse o produto de Ele segurança. queria que eu instalasse um sistema de alarme. Instalasse. Instalar, mas não havia sistemas prontos. Aí entrou a questão, não havia um sistema de alarme para comprar, uma central de alarme que a gente chama. Foi aí que então ele disse, se vira aí, você tem que montar um sistema e tal, né? E aí, como eu de família já falava alemão, eu tinha acesso a algumas revistas alemãs, já com semicondutor, não mais com válvula, né? Já estava no outro patamar, né? E aí passei a montar um sistema, montei um sistema pequeno, né? Bem básico, né? Com transistor, basicamente, né? Sem circuito integrado ainda. E aí foi um processo, né? Montei um primeiro, fiz a instalação do sistema. Meu primeiro cliente na época foi um grande plantador de soja, talvez um dos maiores do Brasil na época, em Cascavel. Então, Primeiro cliente. Primeiro cliente. Isso em que ano, Osni? Isto foi em 78, antes de me formar um pouquinho. Eu me formei em 80, como eu falei, foi 78, 79, né? Eu entendo que ali, então, iniciou realmente a empresa. Minha empresa era, na época, o meu nome, era chamada empresa individual, né? Firma individual, antigamente chamada de firma, né?
E comecei, então, a desenvolver sistemas melhores. Quer dizer, o circuito foi sendo mais elaborado. No lugar de 3, 4 transistores, já se colocou um circuito integrado, né? Integrado justamente por isso. São vários transistores dentro de um dispositivo, né? A chamada baratinha na época, né? Que nem existe. Existe ainda, sim, mas hoje é tudo SMD e tal, né? SMD é porque o dispositivo é colado, colado, não, é soldado na própria placa, né? E a partir dali eu passei a ver que havia um grande mercado aqui em volta, né? Em volta, que eu digo, em Curitiba, em Joinville, onde eu era um meio caminho, por exemplo, para Blumenau, onde eu morava. E passei a vender sistemas para pessoas físicas. Então, eu mesmo vendia o sistema e eu mesmo fabricava o sistema, quer dizer, montava a placa, desenhava o circuito impresso, botava para corroer, fazia a caixinha, mandava fazer a caixinha de madeira. Habilidade para isso eu não tenho, mas montava. E aí a minha namorada, na época, era de Joinville. E Joinville era o meio termo entre... meio caminho entre Curitiba e Blumenau. E aí eu passei a ver que Joinville seria o melhor local, até porque ela era daqui, e porque daí eu não precisaria sempre sair de Curitiba para vir, né? Isso me fez, então, vir para Joinville e começar a fabricar os sistemas aqui. Mas nisso você já tinha clientes em Curitiba? Eu já tinha em Curitiba, já tinha em Joinville e tinha Blumenau, Gaspar, Brusque, região. Assim, bem pontuais, né? Os sistemas eram relativamente caros na época, até por conta dos próprios componentes eram caros, né? Então, caros que eu digo muito mais caros, assim, proporcionalmente do que seriam hoje, né? Porque hoje a tecnologia barateou muito também, né? E a concorrência também não existia tanto Concorrência na época, também não existia. Se existia, né? Isso, não existia. Na época não existia. Quando eu comecei a vender sistemas, não existia uma concorrência assim que eu conhecesse, né? Eu lembro de empresas em São Paulo, como a Graber, né? Que é uma empresa que já é mais antiga do que já existia na época lá. Era uma empresa que tinha um outro patamar de preço e realmente trabalhava com outro tipo de cliente, né? Outro nível econômico, né? De clientes, né? E em cima disso, eu passei a procurar também pessoas, né, para comprarem o sistema. Quer dizer, eu fazia a venda ativa, que chama, né, não só passiva, né? Foi aí que eu posso falar o nome, até porque foi uma pessoa que realmente me ajudou muito, né? Foi o seu Pedro Benz, dono da época do supermercado Riachuelo, né? Um nome muito forte para quem é de Joinville, né? E ele tinha, na época, o Aldi, supermercado Aldi, né? Que era uma rede de, tipo assim, supermercado dia, né? Aqueles supermercados menores, com produtos mais selecionados, assim, de maior volume, né? E eu passei quer dizer, procurei ele, né? E ele tinha como natureza ajudar pessoas, ele ajudou outras pessoas em Joinville, né, que não cabe eu citar aqui, mas ajudar assim do tipo, não dando nada de graça, mas dizendo assim, vou te dar uma mão. E ele comprou numa vez só 25 sistemas de alarme, num dia. E disse, você pode entregar isso aí ao longo de várias semanas, né? E já vou te dar 30% adiantado para você comprar os produtos, né? Isso era para instalar nos negócios dele? Nos supermercados, né? Na verdade. Tanto no Riachuelo quanto no Aldi, né? E isso foi o grande ponto, assim, de virada da empresa, porque efetivamente eu consegui fazer a escala, né? E com isso já comprava os componentes em distribuição, né, distribuidoras de São Paulo, Pan-Americana, que era uma, o seu Rui, que eu não esqueço até hoje, lá em Santa Efigênia, né, que era o local dos componentes na época, né. Acho que hoje ainda é. Não, hoje talvez o componente mais de rua mesmo, né, mas enfim. E esse trabalho, então, eu iniciei fazendo tendo a fabricação já mais seriada, né? Já, como eu falei há pouco, com circuito integrado e tal, né? Uma coisa interessante da época, assim, é que eu
O primeiro circuito integrado que eu usei chamava TTL, que é você vê, nós estamos falando aí de 1981, 82, 83, né? E o Apollo foi nos anos 60, né? Você veja como a tecnologia espacial, né, trouxe muito desenvolvimento para a indústria, né, de uma forma geral. E depois aí veio o MOS, né, que é a próxima geração, que consumia 1/100º da energia que o TTL consumia, né? Ou seja, o TTL tinha que fazer novo projeto e aí passar a desenvolver em cima do MOS. Depois veio o CMOS, porque o MOS queimava em você pegar ele com a estática do corpo. O CMOS já tinha essa proteção. Enfim, os equipamentos foram se desenvolvendo. Depois, eu diria que o resistor era uma exceção, né? Era só mesmo para acionar relé, na época do relé, né? E aí os produtos foram desenvolvendo e criando um novo momento para a empresa, né? Que foi o de maior crescimento, né? Que foi, eu diria, dos anos começo 81, 82, e aí foi adiante o até... O nome já era Protal. O nome da empresa sempre foi Depois Protal, de ser desde o início. individual, que foram os primeiros 2 anos, né? A primeira sede em Joinville foi no lado da Rádio Floresta Negra, na época, não sei como chama, Paulo Schroeder ali, não sei, né? Foi ali numa salinha. E depois, então, na Rua Blumenau, onde eu mudei exatamente em janeiro de 84. Isso eu me lembro certinho, porque o meu filho Gustavo nasceu em abril e a minha esposa estava grávida e ela que viu o endereço lá, daí eu fui lá, conversei com o seu Walter, né, que era o dono do imóvel, Walter Britzik, e aí, enfim, fiquei toda a minha história naquele endereço, né. Então, Osni, nós estamos aqui no segundo episódio do podcast. O nosso objetivo, como eu falei para o senhor, é humanizar as marcas, né? Que a gente possa trazer aqui empreendedores contando as suas histórias, o que está por trás das empresas, né? Também um objetivo nosso é gerar conteúdo para essas empresas, porque assim como os nossos negócios, né? Protal, o próprio podcast, né? A gente tinha uma deficiência em gerar conteúdo. É uma carência que o mercado tem. Que tipo de conteúdo que se cria engajamento? Né? Então, falta para as agências de marketing aí algum apoio para isso. Então, um objetivo nosso também é que com o podcast nós possamos utilizar esses cortes dos vídeos, entregando isso nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais, né? Tanto Instagram como Facebook, também YouTube. E ali a gente vai estar contando a história dessas empresas, né? Os perrengues também, então, né? Então a gente está educando novos empreendedores, ensinando também e entregando ao nosso público o que tem por trás, né, da empresa, né? Toda essa humanização da marca, né? Eu posso até usar o nosso exemplo. Como a gente estava conversando, eu tenho com outros sócios um supermercado online, né? E é muito difícil viralizar conteúdo, fazer conteúdo que engaje. Reels é muito caro. A gente fez uns vídeos lá, a gente chegou a gastar R$7.000 como agência. Então, cada pacote de Reels que a gente vai fazer é R$2.000, R$3.000. Então, como o Leandro estava falando, isso aqui é pra gente criar conteúdo para as empresas, né? A gente gravou o primeiro podcast com meus sócios, né, sobre os office supermercado online. E a gente tem um leque de conteúdo agora. Então, a gente contou toda a história e toda a história ela pode ser fragmentada em vários vídeos que podem ser usados lá nas redes sociais para gerar engajamento. Daí. Sim, vários cortes, né? A gente já escolheu pelo menos uns 10, 15 cortes, assim. E dali dá para tirar mais inúmeros, né? Cada minuto daquele podcast, que deu 1h30 mais ou menos, ela pode gerar um corte. Legal. Então, como o Leandro falou, é um apoio para as agências, né? Porque realmente é difícil criar conteúdo que engaje. Talvez seja a grande arte, né, desse negócio, né? Isso mesmo. Perfeito. Além disso, com material profissional também, né? Sim. Então, com áudio, a gente está aqui no estúdio, né? Com áudio profissional, com vídeo profissional. Então, esse é o nosso principal objetivo. E hoje essa imagem de podcast viraliza muito, né? Se a gente abrir o Reels do celular ali, tu vai
vai rolando para baixo, a cada 3, 4 vídeos é um Reels de podcast. Sem dúvida. É um Reels de podcast. Impressionante como mudou isso nos últimos tempos. Eu já vi gente que monta um estúdio, nem é um estúdio, para fingir que está num podcast, para gerar essa imagem aqui que a gente está gerando, para criar conteúdo. Porque é o que viraliza hoje, né? Impressionante, né? Como impressionante. Muda, né? O conteúdo é assim, né? Marketing tem que estar sempre se renovando, né? Como a gente estava conversando, 3 anos para cá, o podcast era muito fraco, né? Veio a pandemia, o podcast explodiu, porque todo mundo ficou em casa ou foi fazer um exercício ao ar livre, porque não podia fazer uma academia e estava ouvindo um podcast. Sem dúvida. Mudou muito, né? Mudou muito. É interessante essa questão que você colocou aí, de gerar conteúdo, né? Um conteúdo assim, tipo fazer um vídeo, fazer algo mais fabricado, vamos chamar assim, acaba sendo muito artificial, muitas vezes, para os olhos de quem está vendo. Né? E uma entrevista, uma conversa, né? Acaba sendo mais formal, né? Informal, desculpa, para que gere uma troca maior com quem está ouvindo e vendo. Né? Gera mais credibilidade, né? Isso, sem dúvida. Cara, a gente já tentou fazer vídeo de tudo quanto é jeito. É difícil engajar, é muito difícil. Sim. E o podcast, não, a gente realmente está aqui falando, tendo uma conversa agradável e gera inúmeros conteúdos. Bate-papo, né? Um bate-papo. O que eu posso dizer assim é que atrás de tudo isso tem sempre a vontade que se deve ter de avançar e de crescer e de tomar novos passos, né? E tomar risco, né? Qualquer empreendedor, ele toma risco, né? O senhor tomou um risco, né? O senhor estava em Curitiba, já tinha cliente, até um dos maiores produtores de soja, como você citou, e aí, de repente, resolveu trazer a empresa para Joinville, né? E em Joinville já tinha clientes naquela época? Não, meu primeiro cliente em Joinville foi o seu Witt Freita, foi o prefeito, né, de Joinville depois, na época ele era ainda proprietário da Consul, acho, né, Consul Embraco, né, ou tinha recém-vendido, né, a empresa, mas enfim, era uma pessoa bem conhecida, por coincidência, uma pessoa tão conhecida, já o primeiro cliente, né. Interessante que parte dos meus clientes já da época de Curitiba e de Blumenau e de Joinville eram pessoas que davam oportunidade para quem iniciava, né? As startups hoje, de certa forma, se alimentam também de pessoas que chama de investidor anjo, né? Investidor anjo, isso mesmo. Que apostam. Aportam dinheiro, né? Incentivam esses negócios, né? Isso mesmo. Então, em cima disso, eu diria que é uma responsabilidade social, né? Que o empreendedor, que depois que ele atinge um determinado patamar, também saiba dar de volta essa oportunidade para outros que vêm, né? E eu acho que isso é fundamental na economia para que haja isso, porque muitos têm dificuldade de iniciar, às vezes por falta de cliente, não é nem falta necessariamente de dinheiro, giro, claro, é necessário, mas ter cliente ou de ter alguém que endosse, diga, compre dele e tal, né? Claro, tem o equipamento, tem o conhecimento, mas não sabe como fazer essa captação do cliente, né? Isso e hoje, mesmo. com a concorrência tão grande, é cada vez mais difícil você conseguir essa... Muito mais difícil, eu diria mais difícil, né? Na época não tinha escala, né? Hoje tem escala, mas em compensação, na época o produto era novo, as pessoas, eu sempre brinco, quando eu comecei a vender sistemas, as pessoas usavam ganso, né, para fazer barulho, né? E o ganso tem uma diferença em relação ao cachorro, né, que ele não é corruptível, né? O ganso não é corruptível, o cachorro é, né? Tu joga uma carne, o cachorro se rende. Isso, então, e o ganso não. Então, a gente sabe no interior, né? O ganso faz o papel de campainha, de segurança. Então, eu brinco com isso. E, para ter uma ideia, no início, claro, os sistemas eram com temporização, para sair e entrar, para que a pessoa não precisasse ligar e desligar o sistema fora de casa.
tinha uma sirene que às vezes disparava o tempo todo e depois desligava, e só desligava se aquele sensor que gerou o disparo voltasse à posição original, que nem sempre acontecia. Os botões, que eu chamo de botões porque era um botão mesmo, vocês se lembram dos interruptores de Fusca que tinham um pininho assim? Aquele botão era o sensor, né? É um sensor totalmente suscetível a mau contato e enferrujar, e, enfim, tudo isso quebrar, né? A mola cansar, como se diz, né? Enfim, então tudo isso foi... Para ter uma ideia, os primeiros alarmes eram sirene de fábrica, aquela sirene redonda que faz aquele barulho de começo e fim de turno. Industrial. Industrial, que chama, né? Depois, logicamente, foi se aprimorando isso, daí a sirene passou a ser eletrônica, com alto-falante, né? E assim a coisa foi evoluindo, né? Então, eu diria que essa evolução do processo de fabricação, que foi a primeira etapa, então eu fabricava, né? Comercializava, Então, né? o senhor fabricava, comprava os componentes e fabricava montava o equipamento. tudo. Mandava fazer a caixa, né? Mandava fazer o silkscreen, que chamava, que era a tela do sistema, né? Aí também é uma coisa interessante que o meu concorrente, depois, na época, ele fazia uma planta da casa. E eu sempre achei que mais interessante fosse descrever a casa, os pontos onde estavam os sistemas, os alarmes, né? Os sensores, né? E isso se mostrou acertado, porque quando você está numa situação de pânico, vamos chamar assim, é muito mais fácil você ler janela, sala de estar, do que eu ler uma planta e dizer onde que é isso aqui, né? E foi uma das coisas que eu sempre fiz questão de manter, né? Por mais que a pressão, às vezes, do layout de uma planta sempre fica mais bonito, vamos chamar assim, mas ele é muito mais complicado para fabricar, porque cada casa é um desenho novo, né? Mas, enfim, então eu fabricava todo o sistema, né? E então eu falo de fabricante, comercializar esse produto, né? Quer dizer, vender ele, e depois o serviço de instalação e, enfim, todo o processo que vem. O serviço era a instalação e acabava ali, né? O senhor vendia o equipamento? Vendia o equipamento, né? E acabava com o fim da instalação, né? Diferente de hoje, que o serviço passou a ser o principal ponto, muitas vezes, né? O produto passou a ser, até, não vou dizer secundário, mas teve um outro ponto, né? Outro momento, né? E aí veio a segunda etapa, né? Então, fabricando equipamentos, tinha muitos clientes. Só para o pessoal entender, então o senhor comprava os componentes, fabricava, vendia e dava instalado para o cliente. Isso. Esse era todo o processo, né? Isso mesmo. E depois que estava vendido, tinha algum tipo de manutenção? O cliente você mantinha? Não, acabava ali. A manutenção era corretiva, né? Certo. Felizmente não havia muito problema, porque eles eram simples também do ponto de vista de construção, né? Seria como, vamos dizer assim, associar um Fusca, né? Quer dizer, não tem nada para quebrar. Exato, faz o que tem que fazer e pronto, não tem sofisticação, né? O senhor foi pioneiro nessa área, né, de segurança eletrônica na cidade. Foi. E qual que era o seu apelo? Qual que era uma quebra de paradigma para o mercado? Ser pioneiro tem essa dificuldade. Por isso que a gente diz que muitas vezes é bom tu ter concorrente, que ele abre o mercado para você. Sem dúvida. E qual que era o apelo? Qual que era o tipo de criminalidade na época? Qual que era o seu argumento de venda para entrar, né, para conseguir esse público na época? Na verdade, o que vende um produto de segurança é o medo, né? E o medo é aquilo, arrombaram ou roubaram alguma coisa na casa de alguém, eu também não quero ser roubado. Então, o medo move as pessoas a tomarem essas ações, né? E aí esse contexto de alguém efetivamente se prevenir foi tomando corpo cada vez mais, né? E foi tomando corpo e passou a ser necessário, porque a criminalidade também aumentou
de lá para cá, né? Ela, claro, ficou mais sofisticada, né? Então, só para dar um exemplo, quando eu comecei, havia sensor de contato em porta e pronto, né? Ninguém. Não se quebrava uma veneziana para entrar, ou se vidros eram muito pouco quebrados para entrar, mas chegou um momento que se quebrava vidro, então tinha que ter proteção interna, algumas portas, algumas coisas, o que gerava um certo transtorno se você quisesse ligar o alarme estando em casa. Aí começou a haver a necessidade de sofisticar mais, né, a parte eletrônica do dispositivo. E aí veio o tal do detetor de movimento, né, que é um sensor infravermelho passivo, né, que detecta o calor humano e esse movimento desse calor humano dentro de determinados setores faz com que ele dê um alarme, né? Não preciso falar que a chance de alarme falso era enorme. Eu me lembro que o meu primeiro detetor de movimento que eu instalei, ele tinha 4 zonas. Ou seja, se eu dividisse a sala aqui em 4, né, olhando, digamos, de frente, você é um setor, você é outro setor, só se houvesse a circulação entre esses 2 setores é que haveria o alarme. Então, além de pouco sensível, ele também era muito limitado, né? Mas era uma necessidade em função do roubo também ter começado a ficar mais sofisticado, vamos chamar assim, né? E o ladrão também começou a aproveitar mais essas oportunidades onde sabia que no vidro não havia um alarme. Então, citei há pouco os contatos magnéticos, né? Os contatos físicos, mecânicos, né? Que depois foram substituídos pelos reed switch, né? Que chama, que são os contatos por ímã, né? Então não há mais contato exposto ao meio ambiente e aí não está exposto à corrosão, né? E que é acionado por ímã, né? São 2 pequenas lâminas que o ímã afasta ou aproxima, né? Antigamente a ampola de vidro, né? Ampola de vidro, sim. Um cuidado todo especial para dobrar ela, botar numa massa no Durepox, né? para ficar protegido, né? Depois vieram elas encapsuladas e tal, e o processo... Desculpe. O dispositivo de RID, mesmo que chama, que é o dispositivo de contato, ele é usado até hoje, né? Ele é um contato magnético protegido, né? Do meio ambiente, vamos chamar assim, né? Da corrosão e algo assim. Então, é esse conceito da evolução. Então, como eu falei há pouco, eu então produzia, a produção começou a ter uma escala maior, e tornava isso mais difícil a cada dia, porque eu já tinha que ter uma linha de produção, né? E o meu gosto sempre foi mais, então, pelo lado comercial, pela aplicação do produto, do que pela fabricação. Nessa época, o senhor já tinha uma equipe, então? Já uma tinha equipe que produzia o equipamento, uma equipe que instalava... Sim, começou comigo, depois com a minha esposa, né? Na época ainda namorada, né? Daí com a esposa. Depois, claro, já no começo dos anos 80, com a compra do Audi, né? Dos 25 sistemas, já começou num outro patamar. E aquilo foi, porque também a venda de dispositivos em volume já mostrava que a empresa já existia e que, né, já com o nome Protal, logicamente, já não com o nome Protal, né? E assim foi. O que ocorre? Chegou um momento que eu pensei o seguinte: para mim é mais interessante eu comprar os produtos prontos e passar a não fabricar mais os produtos. Então houve uma transição. Estou falando isso no final dos anos 80, 90, vamos dizer assim, anos 90, começo dos anos 90. Passei a comprar, então, produtos de outros fabricantes que já estavam aí, que tinham algo semelhante, né? Eu digo sempre, eu tinha um concorrente que copiou, inclusive, os meus defeitos. Né? Até as pontes do erro de desenho que havia, ele também copiava, né? Mas eu comprei de uma outra empresa que era confiável e tal, né? E, enfim, daí passei a produzir, comprar o equipamento. Isso no Brasil produzir. Ainda, produto nacional. Isso no Brasil, foi a fase do comercializar produtos. Então eu deixei de ser um fabricante, né, que são os estágios que
efetivamente a gente passa, né? E passei a ser, então, comercializar os produtos, né? O produto ficou mais barato ou manteve o preço O nessa produto época ficou que mais parou de barato, produzir? cada Ficou vez mais porque barato. Sim, cada vez mais barato. Até porque a empresa de quem eu comprava, tinha mais ela escala. tinha escala, né? Então ela já conseguia comprar em condições melhores os equipamentos, os componentes, né? E isso foi tomando um corpo. Porém, quando você começa a ter escala, né? Você começa a ter também escala de problemas, né? Porque eles vêm juntos, né? Então, um defeito que um equipamento dava quando você tinha 300 instalados, quando você tem 1000 instalados, a coisa toma um outro corpo. E aí eu comecei a ver que, pela simplicidade, até pelas condições de produção no Brasil, até porque havia uma lei que não permitia a importação de certos produtos de informática, né, chamada Lei da Informática, né, que eu não recordo agora em que época ela foi mudada, mas ela não permitia desenvolver muita coisa, né, coisa que no exterior já havia, já estava num outro patamar, né. Então eu passei a ficar incomodado com essa quantidade de assistências técnicas, né, às vezes até tinha aqui 2, 3 equipamentos no cliente para poder, se um pifasse o primeiro, já botava lá o segundo, né? Foi uma época assim turbulenta, né? Que aí eu pensei, poxa, eu tenho que comprar algum produto melhor, né? Foi aí que então no começo dos anos 90, já acho que é época Collor, né? Eu fui então aos Estados Unidos para conhecer novas empresas, né? E aí comecei a percorrer vários distribuidores e fui em feiras para conhecer produtos que pudessem ser importados para o Brasil, né? E foi aí que eu falo de novo uma coisa importante. Na vida a gente sempre tem pessoas que nos dão os caminhos, né? Sem querer, né? De forma inconsciente, mas a gente tem que relevar isso, né? O George Smith, né, que era um americano, ele disse assim, por que você vende o produto, por que você não monitora o produto? Né? Em vez de só vender e tocar lá uma sirene e incomodar os vizinhos e tal, monitora, vai lá ver o que houve. Porque eu sempre brinco, na época você tinha o cunhado, o irmão, o tio, e que ia lá ver se acontecesse alguma coisa, mas cada vez mais as pessoas não queriam ter essa responsabilidade. Eu me lembro que tinha pessoas que quando sabiam que tinham sido postas na lista lá de pessoas a chamar, ficavam bravos com quem tinha colocado. Até porque era perigoso, né? Sim, Se perigoso. realmente tocava a sirene, pode ser que alguma coisa estava acontecendo no local. E quando não era de madrugada, em horários, em dias, chuva, e lá saiu tudo, né? Então começava a criar conflito até nessas circunstâncias. E aí apareceu a oportunidade de eu monitorar, né? Essa pessoa então me deu essa luz, né? Aí eu voltando para o Brasil, procurei uma empresa para fazer esse tipo de trabalho, mas o empresário não se interessou na época, porque ele era do ramo de segurança física, né? Chamada segurança patrimonial, né? E eu fiquei, então, tentando achar alguém que fizesse. E um dos clientes meus disse assim, eu tenho um grande amigo meu que se interessa em fazer a parte que você não faz, né? Que é a parte de atendimento, que é ir no local, né? Fazer o trabalho de atendimento. E assim foi feito. Daí ele me colocou em contato com a pessoa, né? Eu posso citar o Pedro Ambrosio da Seguridade. E aí nós criamos um consórcio, onde de 95 até 99, por aí, nós fizemos um trabalho, 92 até 98, nós fizemos um trabalho de monitorar sistemas. Explicar para alguém que monitorar teria um custo mensal para que você pudesse estar disponível a fazer esse trabalho e tal, mas que em compensação poderia salvar muitos relacionamentos familiares ou de amigos, né? A gente então começou a
a vender isso. Não foi fácil no início, porque você tinha que partir de uma coisa que não havia, né? E, enfim, foi crescendo. Num determinado momento, nós resolvemos separar essa sociedade, então o Pedro preferiu não continuar mais com a eletrônica, e eu, como não queria fazer a vigilância também, eu passei a fazer então a parte da eletrônica sozinho e contratava a empresa, no caso a Seguridade, para fazer o trabalho de atendimento. Qual que era o nome dessa empresa? Telealarme. Então, em 92 surgiu o Telealarme, né? Que era um nome muito feliz, porque... Sugestivo, né? Sugestivo, porque ele fala o que é, né? É um telealarme, né? Não é um alarme por telefone, é um alarme à distância, né? Porque tele sempre é à distância, né? Tem gente que associava que a telealarme é por telefone, não é à distância, né? E com isso, então, eu passei a fazer essa parte de atendimento ao chamado monitoramento de sistemas de alarme, né? Mas aí, nessa época, o senhor não vendia mais o equipamento? Ou continuou vendendo? Vendia o equipamento, tanto é que no começo eu considerava, na minha contabilidade, vamos chamar assim, na minha gestão, na minha planilha de cálculo, né, Supercalc, a venda de produto era uma receita e a venda do serviço era outra receita. E quando o meu foco era ter os dois. Centro de custo individual, por negócio. Por negócio, saber o que custa e aí distribuição também das despesas, tudo proporcionais, né? Não adianta se enganar, né? Meu avô sempre dizia, não misture o bolso esquerdo com o direito. Ele é da mesma calça da mesma pessoa, mas são bolsos com finalidades diferentes. Isso eu nunca esqueço, né? Nunca esqueci, né? Na minha vida particular eu faço isso também, né? Então, isso é um ensinamento muito valioso do avô, né? E baseado, então, nessa nova oportunidade, nesse novo mercado, né, que surgiu, eu, então, passei a desenvolver, já com o Pedro Ambrósio, da Seguridade, já com a Seguridade, eu passei a trabalhar também com franquia. Passamos a ter franquias, né? Que infelizmente o mercado não estava maduro para franquias na época, né? Não sei se já está maduro hoje para franquias básicas, porque infelizmente nós temos uma cultura de que às vezes eu posso aprender com alguém, depois eu deixo aquela pessoa de lado e vou tocar sozinho. A marca também não tinha relevância ainda tão grande, né? Ponto. Mas foi um grande aprendizado, eu diria assim. E que gerou até pessoas próximas aqui, no caso Blumenau, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul, Penha e Pissarras, né? Onde nós atuamos com depois não mais franqueados e sim parceiros. É só uma questão legal, né, que foi mudada. Então da Telealarme surgiu a ideia de franquias. De franquia. Então aí se espalhou franquias pelo estado, é isso? Isso, nós tivemos franquias inclusive no Nordeste, no Mato Grosso e tal, né, em Fortaleza, em Natal, mas que não desenvolveram porque, primeiro, longe, né, sempre a administração mais difícil, uma cultura diferente também. O monitoramento ainda era novidade em muitos locais no Brasil, né? E, enfim, daí nós acabamos tendo um foco mais na região aqui, né? E esse processo de vender serviço, né? É o que eu digo desses três grandes segmentos: produzir, comercializar e vender, e serviço. O serviço acabou sendo como é hoje na maioria das empresas, né? Muitas empresas, vamos chamar assim, que vendem o serviço, né? Não vendem o produto, né? Basta dizer que a partir de um determinado momento depois nós passamos a não vender mais o produto, e sim a ceder o produto em regime de comodato, né? Não alugava o produto, mas cedia ele para que pudesse ser feito o principal, que era o foco, que era o serviço. Equipamento era o meio, o fim era o... Isso. Como a telefonia fez isso muito claro com o celular, né, que o aparelho no começo se dava, não digo, mas cobrava ele indiretamente dentro do serviço, né? É assim de certa forma até hoje, só que isso já mudou bastante. Hoje ninguém mais, é muito forte falar isso, mas
Só grandes contratos é que realmente entregam equipamentos que sabem que vão ter um faturamento certo por 1 ou 2 anos, né? Então, essa foi uma mudança muito importante ao longo desse ciclo que a empresa viveu, né? E eu diria hoje que nesse segmento, basicamente, ele é serviço, né? A maioria das empresas no ramo de monitoramento não vende mais o produto. Claro que sempre tem mercado para tudo, tem cliente que quer comprar e ser dono do equipamento, que quer ter o direito também de amanhã ou depois mudar de fornecedor e não precisa trocar tudo novamente para poder ter um sistema, né? Mas, como se sabe, o produto, né, a tecnologia ficou mais barata, ficou cada vez mais fácil fazer o serviço no lugar de vender o produto, né? Mas quando surgiu a Telealarme continuou atendendo empresas. Isso? Sim, a Telealarme sempre foi de pessoa física e jurídica, né? Nós tínhamos os dois segmentos, né? Certo. E eu diria que 40-60, 40 física, 60 jurídica, no final digamos, nos últimos anos, né? No começo eram basicamente pessoas físicas, porque as jurídicas tinham lá o seu sistema de proteção, às vezes um vigilante, o chamado guarda noturno, né? Que passava lá e tal, né? E isso foi mudando, logicamente, com o tempo, né? Basta ver hoje que as empresas hoje investem muito mais em eletrônica, em vigilância patrimonial, do que em vigilância física, orgânica, né? Como chama, né? Perfeito. Nessa época, como que ficou a Protal? Onde que a Protal ficou nessa época da Telealarme? Com a vinda da Telealarme, que é o serviço, a Protal ficou num segundo plano, porque a Protal era a empresa que comercializava o produto. E como eu citei há pouco, a mudança para disponibilizar o produto para poder vender o serviço ficou muito mais em evidência, que seria o que foi o Telealarme. Então, em cima dessa questão, né, até uma agência de marketing sugeriu o seguinte: manter 2 marcas não é conveniente, porque confunde o consumidor. Então, vamos abandonando a marca Protal e vamos mantendo a marca Telealarme. Basta dizer que no começo do Telealarme, na placa do Telealarme, que a gente chamava de um brasão, constava o nome da Protal e da Seguridade, quer dizer, para, por assim dizer, assinar, vamos chamar assim. Passar a confiança que as empresas já tinham geradas, né? Por serem empresas já de mais tempo, né? E a Seguridade também surgiu nesse período, acho que começo dos anos 90, né? Logicamente depois da Protal, mas ela surgiu de uma terceirização da Tigre na época, né? Então, baseado nisso, acabou havendo essa supressão, vamos chamar assim, da marca Protal, né? E não sei se vocês têm uma pergunta desse período ainda, porque daí eu já entraria agora no período pós-Telealarme, né? A gente acompanha e a Telealarme, ela tinha um público muito focado em regiões mais nobres de Joinville, né? Sim. Então, América. Sim. Como que era esse posicionamento da marca para o senhor, assim, o público? Como que o senhor veio a atender? Eu sei um pouquinho da história. O senhor conta que a sua mãe, né? Na Sim. época ela vendia boutique, né? Então, Sim. essa história, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho dessa história de sempre vender valor, né? Sim. Eu não citei, né? Mas a minha mãe era costureira, né? Em Blumenau. Acho muito bacana essa história. E ela sempre focou em vender qualidade. E, logicamente, qualidade tem um preço, né? Claro que é uma relação que nem sempre se consegue matematicamente definir, mas quando você faz algo com mais qualidade, de fato, né? Não só parecer ter mais qualidade, mas de fato... Que justifique também. Que justifique, né? Que tenha um acabamento melhor, que possa, por exemplo, ter a confiança de clientes que, vamos falar da época,
que eram famílias de poder econômico alto de Blumenau, que poderiam comprar um tecido na França, por exemplo, ou na Inglaterra, né? Ou na Itália, e trazer esse tecido, e a costureira não acabar com o tecido aqui, né? Acabar com o corte errado ou algo assim, né? Fora o acabamento, né? Que também tinha que ser, né? Então, isso eu aprendi muito com ela, né? Que isso tem que ser, você tem que ter um padrão para oferecer um serviço de qualidade, e a pessoa, não todos, né? Mas paga por isso, né? E assim foi um ensinamento muito grande. Uma das coisas que é interessante que ela sempre dizia, ela dizia assim, uma das coisas que as minhas clientes freguesas, ela chamava, valorizam muito, e eu acho que isso é uma coisa típica de mulher, né? Para eventos, a exclusividade e não ser público, a não ser no momento em que a festa acontecesse. Então, por exemplo, alguém que chegasse no ateliê, né, vamos chamar assim, da minha mãe, não via nenhuma peça de outro cliente, de outra freguesa, né, por assim chamar, não via, porque ela preservava muito essa questão da exclusividade, né? Por isso que eu falo que é uma coisa bem feminina, né? O querer ser exclusiva, né? O homem vai vestido de preto, tudo meio igual, com calça... Se chegar os três com a mesma roupa, se abraça Isso, e sai rindo ainda. Então, essa questão de valores que estão embutidos no preço, né? São muito importantes, né? Para que uma empresa defina que público quer ter, né? E talvez por alguma razão parecida com isso, eu sempre gostei e quis ter um público que valorizasse o produto, né? Então, a Protal Protal e depois Telealarme, sempre foi uma empresa que talvez foi referência e foi seguida nos preços pelos concorrentes, né? Então, nós éramos mais caros, né? Por oferecer, certamente, algo que o cliente valorizava, né? Vendia valor, né? Valor, isso mesmo. Então, isso faz parte de uma cultura, né, que a empresa tem. Não quer dizer que alguém que opte por fazer um produto mais simples não tenha sucesso também. Só tenho que ter mais escala, de repente, para conseguir cobrir meu custo, né, fixo, principalmente, né. Mas essa questão da minha mãe ali foi realmente muito significativa para eu definir que tipo de público eu tinha, né. Eu gostaria de ter, né? Esse é o ponto principal, né? Essa questão, por exemplo, da marca, né? Que ela ajudou muito ao crescimento da escala de clientes, né? Eu aprendi com a senhora essa frase, a senhora usa bastante, e acho que vale a pena citar aqui, né? Nem sempre o que tem o menor preço, né? É o que vale a pena, né? Que tem o melhor valor, né? Sim. Muitas vezes tu paga um produto mais barato, mas que não serve para nada, Sim. né? Sim. Então, essa relação é muito importante entender. Sim. Né? Existe essa que eu citei e gosto de citar, que o caro é aquilo que custa pouco e não vale nada, né? Isso é caro. Você paga por uma coisa que não valeu. Então, o fato de pagar um preço mais alto, né? Às vezes o benefício é muito maior ainda do que isso, né? Uma vez eu li, isso acho que não lembro agora do autor, mas não é minha dedução, as 4 formas de gastar dinheiro, né? Quando você gasta o teu dinheiro em teu favor, é uma forma. O teu dinheiro em favor de um terceiro é outra forma. O dinheiro de um terceiro em teu favor é outra forma. E o dinheiro de um terceiro em favor de um terceiro é uma outra forma. E em cada uma a gente se comporta de forma diferente, né? As pessoas se comportam de forma diferente. Isso basta dizer que tem N exemplos no nosso dia a dia. Então, eu sempre considerei que, assim, se alguém compra alguma coisa para si com o seu dinheiro, ele tem que buscar a melhor relação custo-benefício possível. E ela tem que ser custo-benefício, não pode ser só custo. Não adianta ser barato e não trazer nenhum benefício, né? Aí que está.
Então é aquilo que a gente diz, que às vezes a pessoa vê alguma coisa numa prateleira, compra, mas nem sabe para que vai usar, né? Só porque achou bonito, a cor é bonita, a embalagem é bonita, enfim. E é por aí, né? Por aí. E esse é o papel, a meu ver, de um bom vendedor, né? Que eu considero talvez a profissão mais importante que existe efetivamente numa empresa é o vendedor, né? Porque sem o vendedor não há caminho, né? Eu me lembro lá no início, a gente falava assim, o que é mais importante, vender ou produzir? É vender, porque a produção vem na sequência. Às vezes demora um pouco mais, mas ela vem depois. O que adianta ter produção e não ter venda? Eu sempre digo que a venda é o coração da empresa. É o Porque se tu coração, não que vender, move. tu não vai ter dinheiro para comprar. Se tu não vender, tu não vai ter... não adianta tu ter pessoas para o teu processo, porque elas não vão ter o que fazer. Então, a primeira coisa no topo é a venda. E depois tu vai movimentar todo o resto da empresa, né? O gargalo tem que estar em outro setor, né? Não Sim. pode ser na venda. Sim, isso mesmo. sim. Esse é um aspecto importante, né? O que eu lembro de um amigo meu que tinha uma empresa na época e para ele o mais importante era produzir. Só que então ele não focava na venda, né? E essa não focar na venda acabava gerando um problema que era não ter para quem vendeu o produto, né? Aí ele produzia, acumulava um monte de produto. Tinha um estoque maravilhoso. Custoso, porque quanto sim. mais produto acumulado, Sim. mais dinheiro teu fica parado, né? Exatamente. E não movimentava a venda. Com certeza. Eu não citei há pouco, mas nos anos 80, a gente sabe, no começo dos anos 80, a inflação no Brasil era enorme, né? Uhum. Nós chegamos em 85, por aí, 86. 86 foi o plano cruzado, eu me lembro até hoje, foi final de fevereiro de 86, a inflação estava em torno de 80% ao mês. Mas nessa época o senhor ainda vendia produto, não serviço Eu de... ainda fabricava produto. Ainda fabricava. Fabricava o produto, E era uma época muito difícil, né? Porque você tinha que administrar mais o dinheiro do que a empresa, né? Você tinha que saber que qualquer dinheiro que entrasse hoje, amanhã ele seria mais 2% no overnight. Tinha que correr comprar o que precisava, Exato. Porque no outro dia o teu dinheiro já não valia a mesma coisa. Né? Basta dizer que um diretor financeiro de uma empresa tinha um status mais elevado do que, às vezes, o presidente, porque ele tinha que saber fazer a gestão do fluxo de dinheiro, né? Uhum. E imagina, no começo de um mês uma coisa valer 10 e no final do mês valer 2. Então, essa gestão dentro desse período é realmente algo... Se ficasse com o dinheiro no bolso, tu falia. Nem uma noite de preferência, nem uma noite. Tinha que já ir emendando uma coisa na outra. Isso consumiu muito recurso para coisas que não são a produção em si, não são o foco da empresa, né? Uhum. O foco da empresa é desenvolver produto melhor, fazer outras gestões, né? Já fazer gestão de pessoal, enfim, né? E não gestão financeira pura como essa, que é a gestão de inflação, né? Sim. Mas aí quando o senhor começou o processo de prestação de serviço com a Telealarme, já era plano real. Já era plano real. Depois de o senhor falou entre 95 e 99, né? Mais Isso. ou menos começou essa prestação de serviço. Isso mesmo. A inflação já tinha Sim, estagnado. já era bem menor, não era tão baixa quanto é Eu hoje. fico imaginando tu com um contrato de prestação de serviço com uma inflação que mudava a cada dia. É quase... Claro, reajustava produto todo mês, né? Sim. Ou todo 15 dias ou 10 dias, né? Mas para vender isso seria... Tinha gente que tinha valor diário, né? Como que era o reajuste do serviço nessa época? Já falando dos contrato, anos 90, era um indicador, né? Um indicador tipo IGPM ou coisa desse tipo, né? Que gerava todo mês uma fatura com um valor diferente, né? Que supostamente parecia maior, mas não era, né? Não era maior, era só ela
digamos, de certa forma, tirava a inflação, né, em cima, né? Jogava a inflação em cima. É uma grande ilusão, né? Eu me lembro que na época tinha gente que ia no banco ver o saldo, todo dia ele era maior, mas e aí? O número era maior, o valor era menor, né? Isso na poupança? Mas poupança. talvez crescia menos do que a inflação. Com certeza menos. O poder de compra ficava menor, né? Claro, quem soubesse fazer boa gestão do dinheiro ganhava dinheiro com isso, né? Porque aplicava o dinheiro e tentava comprar mais barato no dia seguinte ou na semana seguinte, né? Eu me lembro que num período a gente comprava no último dia do mês e no outro mês, no mês seguinte, o produto já valia 50%, 60% a mais, né? De um dia para o outro. Numa virada de mês, né? Virava a tabela, como chamava assim. Muita coisa. Então isso foi um grande desafio para a empresa, né? Foi um grande desafio que, na verdade, teve que ser administrado e se gastava muita energia com isso, né? Nesse período também eu não tinha software, né? Então eu ia a São Paulo, comprava meus livros de DBase e de programação e fazia uma própria programação para fazer impressão de nota fiscal, por exemplo, que era trabalhoso, tinha que tabular e aqui e ali. Então botava numa impressora Olivetti, com aquela esfera, e imprimia ali, né? Botava a folhazinha na posição certa e imprimia a coisa. Então era muito básico. Mas eu percebo que o senhor estava sempre à frente da tecnologia, né? Sempre buscando, sempre... Sempre gostei. Eu sempre fui muito conectado com isso, né? Isso fez total diferença. Fez, Depois fiz os faturamentos, contas a receber, contas a pagar, claro que cheio de bug e de repente travava o sistema e o cabo de rede já não havia, era cabo coaxial. Enfim, são todas as peripécias, né, que uma nova tecnologia faz. Mas a gente aprende muito com isso, né? As dificuldades é que fazem a gente realmente desenvolver e aprender, né? Mas eu acho que está muito no DNA também, Ricardo, porque se a gente for buscar a história, o histórico das principais empresas de monitoramento e segurança do Brasil, a maioria dessas empresas, os gestores não vieram da eletrônica. Grande maioria, eles vieram da parte humana. Então, são ex-militares, né? Ou foram vigilantes. Então, estão muito ligados à parte humana, realmente, da segurança. E o Sr. Osni, como engenheiro eletrônico, com essa visão para a tecnologia, para a inovação, né? Até arrisco a dizer que somos uma das poucas empresas hoje com monitoramento dedicada à segurança eletrônica, especialista em segurança eletrônica. Porque hoje a maioria das empresas de monitoramento, a grande maioria, elas têm as duas esferas dentro do escopo, tanto a humana como a eletrônica também. Então, são duas visões, né? Tem que estudar dois cenários, né? E a Protal, sim, é uma empresa dedicada 100% à segurança eletrônica. Sim, sempre muito foi. Ao DNA desse colega que está aqui na frente. Isso mesmo. Sempre foi isso. De fato, o Leandro tem razão que talvez poucas empresas tinham esse DNA da eletrônica como primeiro ponto, né? Normalmente vinham de fato de gestão de humana, de patrimonial, ou ex-militares, ou algo que não fosse necessariamente a eletrônica, né? Logicamente isso com o tempo mudou, né? Daí mais empresas vieram, mas sempre eu tive muito mais afinidade com a parte tecnológica, né? E nós estamos vivendo esse momento que é uma transição também da parte humana para a eletrônica. Sim. Em muitas vezes dos clientes a gente consegue implantar 100% do projeto eletrônico. E eu arrisco a dizer aqui que não é só para uma redução de custos. A redução de custo, na verdade, é a cereja do bolo. Muitas vezes, com a eletrônica, você consegue otimizar a segurança do cliente. Sim. Melhorar versus a parte humana. E aí, por diversos cenários, né? Diversos motivos. Entre eles, você não cria rotina numa ronda, né? Então, através de uma câmera, você consegue criar essa ronda. Você consegue, uma portaria remota, fazer o serviço de um recepcionista. É claro que você não tem alguém dedicado ali, né? Mas você consegue compartilhar esse custo, né? Eu posso dar o meu exemplo, né? A gente, lá na nossa empresa,
a gente tem o monitoramento e os equipamentos da Protal. Então, o Leandro fez o projeto, a gente estudou todo o galpão, é um galpão pequeno, 450 metros quadrados, né? Mas não tem nenhum ponto cego dentro do galpão. Então, tem uma câmera, estratégia em cada canto, tem a câmera lá de trás que pega quem vem lá do mato, entendeu? Que tem um mato do lado, tem a câmera na frente que pega o portão. Então, tipo, uma pessoa só, ela não conseguiria ter o mesmo poder de monitoramento que tem essas câmeras. Sim. Tanto, não só disso, até para o nosso processo. Então, eu tenho câmeras posicionadas em cima das bancadas onde fazem a expedição dos produtos, e ali a gente consegue ver se teve um erro humano, se não teve, né? Então, com um valor muito menor do que uma pessoa lá dentro, eu tenho muito mais poder de monitoramento. Sim. A eletrônica, em função da sua capacidade hoje de análise, né? Vamos falar de análise de vídeo, para dar um exemplo, né? Ela faz coisas que há anos atrás eram inimagináveis, né? Por exemplo, vamos falar uma coisa simples, leitura de placa, né? Antes você tinha que anotar a placa para, enfim, fazer um registro, né? Ou liberar uma passagem por uma catraca ou por uma catraca, não, por um portão, algo assim. Hoje, absolutamente, a leitura de placa virou uma coisa comum, né? Em qualquer local. Hoje, aconteceu comigo recente de eu fazer uma viagem aí de mais de 2.000 quilômetros e no final da viagem eu descobri que eu não tinha tag no veículo. E aí eu pensei, poxa, mas como é que eu passei sem ser barrado em nenhuma cancela? Placa. Porque o sistema tem o tag ainda, né? Uma questão só de tempo, no Brasil, né? Mas ele lê a placa, né? Então, eu passando pelas cancelas, vinha lá, sem tag. Eu disse, mas e a placa do veículo? Só pela placa do veículo, naquela velocidade. Velocidade que eu digo 40 por hora que a gente passa ali. Então isso mostra como a tecnologia, né, ela vai ocupando espaços que pessoas têm que fazer. A capacidade de concentração, por exemplo, de uma pessoa, vamos falar de um vigilante, também é limitada, né? Então eu não consigo ficar concentrado horas numa imagem para fazer uma análise dela. Já a análise inteligente, como chama, a análise de vídeo, né? Consegue fazer uma série de coisas que o ser humano faz, mas não com a mesma constância, a mesma qualidade, mesma atenção como um sistema eletrônico faz, né? Por exemplo, tem uma caixa num determinado local e eu quero saber quando essa caixa foi tirada, né? O sistema de vigilância de vídeo, né? Faz essa avaliação e diz, essa caixa foi tirada dali, ou foi colocada ali. E a tendência é que, com o tempo, o ser humano ele perca cada vez mais a atenção. Sim. Até tem um dado da Microsoft, que ele faz um comparativo de 2000 e 2013. Em 2000, a capacidade média de concentração do ser humano era de 12 segundos. Em 2013, caiu para 8 segundos. Nós estamos falando isso de 9 anos atrás. Olha. Se deve ao que isso? Eu culpo muito esse carinha aqui, celular. Hoje nós somos bombardeados de informação. Conversamos com diversas pessoas ao mesmo tempo. Né? Isso aqui vem muito para o bem, mas tem coisas também que infelizmente, nos atrapalham. A atenção é um dos casos. Então, até algumas empresas vendem o conceito de monitoramento de câmeras 24 horas. Isso é utopia. Alguém olhando 24 horas uma imagem, isso é humanamente impossível, a não ser que você tenha uma análise de vídeo, eventos atrelados para aquela pessoa tratar. Sim, né? sim. Falo eu aqui, assistindo um filme por 2h30, 3 horas, né? 2 horas, vamos citar. Eu normalmente fico cansado, isso porque um filme ele tem áudio, se eu fui buscar aquele filme porque já era algo do meu interesse, muda de cena. Agora você imagina você em frente de 20, 30 câmeras estáticas, por 12 horas, que normalmente é o turno desses profissionais. Você vai cansar, você vai dormir,
né? Que é muito comum a gente ver relatos de vigilantes que dormem, né, no seu posto de trabalho. Sim. Então, muito devido a isso. Então, cada vez mais atrelando tecnologia, análise de vídeo, inteligência artificial. Cito que nós tivemos esse ano, em março, na ISC Las Vegas, em uma das maiores feiras de tecnologia para segurança eletrônica. E eu gostaria que o senhor relatasse quantas empresas de alarme, somente alarme, que o senhor viu lá. Sim, praticamente nada. Todas focadas, a grande maioria focadas em análise de vídeo. Imagem. Né? Imagem. Isso mesmo. Detectando pessoas, movimentação, contando pessoas, detectando face, LPR, muito focadas na parte de análise de vídeo. Esse é o cenário do momento na área de segurança eletrônica. Basta dizer que o PIN, né, que é o número de senha, virou já uma coisa... Primeiro que ela é passível de ser transferida para outra pessoa. Eu posso passar para alguém um número, uma senha. E hoje a imagem, né, o rosto da pessoa define... E numa multidão, né, não é sozinho, né? Numa multidão eu posso identificar uma imagem de alguém que me interessa em especial, né? Então, para ver que como isso evoluiu muito, né? Evoluiu muito mesmo. Um fato interessante nesse contexto que você citou foi uma viagem que nós fizemos, uma viagem pela nossa associação em São Paulo. Fizemos para Milão e uma das visitas era o aeroporto de Milão, né? E aí fomos apresentados aos diversos sistemas eletrônicos de segurança que tem lá. E a pessoa, então, passamos no raio-x, que é um dos pontos críticos de um aeroporto. E aí a pessoa disse o seguinte: nós trocamos o operador de raio-x, que é aquela pessoa que fica sentada na frente do monitor para ver o que passa na bagagem de mão, a cada 15 minutos. Porque a partir de 15 minutos a pessoa já começa a confundir as coisas que estão ali. Então, por exemplo, se com 1 minuto de trabalho eu consigo saber que tem uma arma desmontada dentro de uma mala de mão, com 15 eu já não consigo mais associar isso. A natureza humana mesmo, do cérebro, né? Então eles trocam. Né? Então você falou da concentração. A concentração é outra questão que vem caindo, né? Você falou do celular, né? O celular nos tirou paciência, né? Não tem mais paciência. Quantas vezes nós já vimos um vídeo e clicamos para saber quanto falta para terminar, né? Porque já está ficando demorado, né? Então isso mudou bastante, né? Felizmente por um lado, né? Infelizmente pelo outro, né? Então essa questão da tecnologia fez com que também os equipamentos de alarme, vamos falar agora do alarme em si, né? Também fossem para o lado do vídeo. Por exemplo, eu citei um detetor de movimento, que é chamado de sensor passivo de infravermelho, né? Porque ele detecta a temperatura do corpo. Esses sensores mudaram e estão mudando cada vez mais para vídeo, né? Ou seja, ele faz uma análise de vídeo, saber se é uma pessoa que está se movimentando, ou se é uma caixa que caiu dentro do ambiente, ou se é uma janela que abriu e, enfim. Então faz uma análise, né? Antes não, antes era um movimento só, era uma massa de calor e pronto, né? Então o vídeo foi para isso. Então tudo é vídeo, né? Basicamente tudo é vídeo. Até o Instagram era foto, né? E hoje é vídeo, né? É movimento, né? Raramente se vê uma imagem estática no Instagram, né? Normalmente é movimento. As redes sociais estão mudando para vídeo, né? Vídeo. Foto não engaja mais. Insta vem eu entendo, de instantâneo, né? Uhum. E não é mais um instantâneo, é um vídeo. Lá nos off a gente vai ter que botar uma câmera dessa que detecta o animal e não o movimento. A gente tem um gatinho lá, a gente tem um monitoramento da Protal, e a gente tem uma gatinha de estimação. Uhum. E essa gatinha é mais ou menos um porte médio desse tamanho, e à noite ela fica andando pelo mercado. Uhum. E aí dispara o alarme direto por causa de movimento, né? Sim. E aí o sistema de câmera pode dizer o seguinte: eu não quero que dispare com o gato, né? Mas sim com um gato que eventualmente seja o ladrão, né? Sim. Somente com esse. Só com esse. Não, pior que o pessoal da Protal me liga. Agora eles já sabem, né? Mas no início eles me ligavam. Ah, Ricardo, não sei o que, tem um
tem um movimento aqui. Daí eu falei, não, acho que é a nossa gata. A gente adotou uma gata essa semana. Meio disparava muito alarme. Daí esses dias eu até fui lá na Protal, né? O pessoal tava no monitoramento lá. Daí o Leandro me apresentou. Esse é o dono da gata que incomoda vocês. Bacana. E evoluindo então a história da empresa, né? Então fomos para a parte de monitoramento, né? Trabalhamos muitos anos com monitoramento. Essa carteira cresceu, né? Ficou quase com 10 mil clientes. E aí apareceu a oportunidade num determinado ponto de vender essa 10 carteira. 10 mil clientes. Isso junto com as parceiras ou somente parceiras e franquias? Todas as parceiras inclusas, né? E aí apareceu essa oportunidade de venda, né? E aí acabou sendo uma oportunidade de voltar à Protal. Ou seja, eu não poder mais monitorar por questão contratual, né? E passar a ressurgir a Protal, que acabou morrendo, vamos dizer assim, quando o serviço de monitoramento aconteceu. E aí é que entra a história do Leandro, né? Que já fazia parte do nosso contato comercial e tudo, já fazia esse trabalho. Você vem da área de distribuição, né? Anterior a isso. E isso que ano foi? Isto foi há 5 anos atrás. Eu diria 4,5 anos. Não, 5 anos atrás, né? No final de 2017, começo de 2018. Iniciamos um trabalho em 2016. Sim. Tentamos isso Na Telealarme. Isso foi anterior ao... da Telealarme Telealarme. e a Protal em 2017. Isso, 2017, isso. Mas também foi um reposicionamento de mercado, né? Foi. Porque a Telealarme ela tinha um foco, que ela estava mais focada em varejo, pequenos comércios, residências, né? Isso. E até, na verdade, antes da minha chegada na Protal, iniciou um projeto Protal dentro da Telealarme, né? Sim, isso mesmo. O senhor poderia contar um pouquinho pra gente? Sim, bem colocado isso. O mercado de projetos mais, vamos chamar, elaborados e de menos volume, mais efetividade de projeto, vamos dizer assim, um projeto consultivo. mais consultivo, né? Começou a aparecer cada vez mais, né? E aí a ideia de ressurgir com a Protal, que teria então essa finalidade de não vender o monitoramento, e sim um sistema efetivo de eletrônica que poderia ser ou não monitorado, né? Mas que agregasse serviço, principalmente, né? Tanto é que a Protal também tem um dos seus objetivos de locar os produtos, quer dizer, você não precisa mais comprar o produto para poder ter, inclusive, grandes projetos, né? Não precisa ser necessariamente um projeto pequeno, né? Então, esse é um espaço que realmente surgiu, de fato, no final, eu diria, dos 16, 17, né? E é interessante também que, nesse período, um pouquinho anterior, também nós percebemos que, como a Telealarme tinha um foco em projetos mais, vamos chamar, mais elaborados que a média de mercado, né? Havia, sim, um espaço de produtos mais populares, né? E aí nós criamos uma segunda marca, né, chamada Segview, que passou a trabalhar com produtos mais básicos, né, mais baratos também, para atender esse público de pequenos negócios ou, enfim, sistemas mais simples, né? Nesse interim também, eu diria mais ou menos na mesma época, surgiu a oportunidade de comprar uma empresa que monitorava prédios, condomínios, né? Verticais principalmente, e que é a Consis, que é uma empresa que então tinha foco somente em condomínios, né? Condomínios, principalmente condomínios verticais, né? E isso mostra, de certa forma, que é necessário ter foco, né? Quando você quer abraçar tudo, você não consegue fazer nada tão bem quanto quando você define algum projeto, algum foco que você queira ter, né? E um exemplo disso é que a Consis, ela não foi vendida, né? A única que foi vendida foi a Telealarme, né? A Consis acabou sendo
uma empresa de referência para condomínios, né, com mais de 200 sistemas instalados, né, em condomínios, né, e que é um exemplo do foco, né. Mas é condomínio residencial ou comercial? Residencial, basicamente, residencial. Não é foco no comercial. O foco no comercial já está dentro do foco da Protal. Do foco não, de um dos segmentos da Protal, né? Não é o foco principal, né? Então, mais ou menos ali em 2017 foi quando a Protal voltou ativa e o Leandro entrou no negócio. Durante o ano 2017 a coisa tomou um corpo, né? E 2018, então, aí evoluiu. De novo, aquela história da minha história no começo, difícil, tem que começar do zero, tem que mostrar competência, tem que mostrar capacidade técnica para poder apresentar uma solução boa para o cliente, né, que tem uma relação custo-benefício, de novo, interessante para o cliente. E é assim que hoje o mercado reconhece, né, que existe esse trabalho e essa expertise e essa dedicação a um segmento que às vezes é meio abandonado, meio colocado numa cesta, como se fosse igual para todo mundo. Não, são projetos bem específicos, são projetos que atendem aquele cliente naquela circunstância, né? Não é um projeto que simplesmente se empacota, né? Faz um kit que a gente brinca, né? Põe lá e funciona, né? Perfeito. A gente usa muito, a gente brinca com relação ao pato, que o pato ele quase anda, ele quase nada e quase voa. E bem feito, nada. Então a gente tem o perfil de sempre trabalhar como especialista, dedicado e focado naquele segmento. Então hoje nós temos uma empresa irmã, que é a Consis, né? Que é uma empresa dedicada em condomínios residenciais, e a Protal, que atende projetos corporativos. Então, desde a área comercial, como a área técnica e a instalação, toda a equipe hoje ela é dedicada ao cliente corporativo. Então, é uma mão de obra diferenciada, a equipe tem NR10, NR18, NR35. Vale lembrar que nós somos uma empresa de engenharia também. O nosso KNAI é de engenharia, o KNAI da Protal. E isso tudo faz a diferença para o cliente na ponta. Então, hoje, ao invés de nós fazermos também um trabalho reativo, apenas de ir ao cliente quando gera um disparo, quando gera uma manutenção, nós fazemos muito o trabalho preventivo e interativo com o cliente. Então, hoje nós criamos rotinas de manutenção preventiva, tanto o nosso técnico ele cria rotinas para relacionamento com o cliente, como a nossa área comercial também. Então, hoje, somos felizes em dizer que todos os clientes desde 2017 que iniciaram conosco se mantêm e eles conseguem enxergar isso que nós temos entregado a eles, né? Sempre justificando esse valor que a gente apresenta ao cliente. Então, o cliente hoje tem buscado uma empresa especialista, uma empresa dedicada, né? Então, é o formato que a gente tem trabalhado, inclusive com o Zof aí, na tua figura, né, Ricardo? Que a gente trabalha aí há 2 anos já. Sim, 2 anos. Mas explica então um pouco para o pessoal, não sei se o Leandro ou o Osni. Eu tenho... Vamos colocar o Zof lá antes da gente fechar o contrato com a Protal, certo? Vamos supor, eu tenho aqui o mercado, alguém entrou, cara, roubou minha mercadoria, eu tô desapontado, assim, cara, eu preciso investir em segurança. Chamei a Protal. Como que vai ser esse atendimento? Vai chegar lá, tu vai botar aqui 10 câmeras ou tu vai fazer um projeto, tu vai fazer um estudo? Como funciona essa parte? Eu vejo que esse é um grande diferencial nosso também, porque nós investimos muito no cliente nesse início, até antes do fechamento da proposta, antes de a gente ter um contrato, enfim, alguma venda para o cliente. Então, o nosso projeto, ele inicia, na verdade, na análise de risco. E quando a nossa equipe vai até o cliente, mesmo ele tendo um sinistro ou não, a gente fala que é quebrar paradigma. Vão até esse cliente sem pensar na solução. Vão lá pensando na necessidade do cliente. Identifiquem os pontos frágeis de segurança dele, não só para a segurança eletrônica, mas como layout. Muitas vezes a gente leva o drone, que é uma realidade da Protal desde 2017. Somos pioneiros na utilização de drone, tanto para mapeamento aéreo como no auxílio no projeto, também na análise de risco. Então, nós fazemos todo esse investimento inicial no cliente para identificar as fragilidades dele, né, para então apresentar uma solução para ele.
nós entendemos que não conseguiríamos apresentar, entregar uma solução para o cliente se não entendêssemos primeiro qual é o negócio dele, qual é o business dele, qual a fragilidade desse cliente. Então, é necessário fazer esse investimento inicial para, então, apresentar uma solução. Então, a gente faz esse trabalho de análise de risco. Muitas vezes a gente acaba investindo ali 40 horas, 30 horas no cliente. Sem saber se vai fechar. Sem saber se vai fechar. Mas esse é um grande diferencial nosso que dá um poder de conversão maior, né? Então, hoje somos uma das poucas empresas que faz isso, exatamente porque uma venda para um projeto nesse nível, do que um projeto para varejo, é uma roda diferente. Então, falo pelo vendedor, né? A maioria dos vendedores, eles estão acostumados com aquela venda diária. Todo dia uma venda, 2, 3 vendas, né? E uma venda consultiva, nesse tipo, ela acaba demorando um pouquinho mais. Então, a gente pode falar de N projetos aí que levaram 1 ano e 2 meses para ocorrer o fechamento, né? Então, ele tem um deadline um pouco maior do que o varejo. Uhum. Vocês vendem equipamentos, mas também alugam, né? No nosso caso, o Leandro lá, quando ele fez o nosso orçamento, a nossa cotação, tinha 2 valores. Esse é o valor de compra, tu vai comprar aqui o equipamento, e esse é o valor de monitoramento. Esse aqui é o valor da locação do produto. E, como a gente é uma empresa pequena, a gente achou muito mais válido locar o produto, porque não tem que desembolsar aquele capital, né, naquele momento. Essa ideia de locação do equipamento, ela veio da Protal ou ela já veio lá da Telealarme também? Ela existia na Telealarme por conta de que, como falamos há pouco, tínhamos foco no serviço em si, e não na venda do produto, né? Na questão da Protal, eu diria que essa situação de locação e não venda tem a ver muito com o perfil da empresa, da questão de ela avaliar se vale a pena imobilizar, porque a obsolescência na tecnologia é grande, é rápida, né? Ela se torna facilmente obsoleta, né? Uma câmera que é instalada hoje, em 5 anos, pode ser um dinossauro, vamos dizer assim, praticamente, né? A gente olhando para trás é que vê isso, né? A tecnologia progride evolui muito rápido, né? E o preço também vem caindo, enfim, os produtos às vezes mantêm o preço, mas a qualidade aumenta muito, né? Todos nós aqui sabemos, vamos olhar um pouquinho lá para trás, as câmeras embaçadas que a gente via, as imagens que a gente não conseguia nem identificar direito o que era. Passava um carro azul ou era verde, ninguém sabia se era azul ou verde, quando era colorida, né? Quando não era preto e branco, né? Então, essa questão do investimento que é um investimento que a empresa tem que fazer em cima de um cliente, tem o lado fiscal também, que muitas vezes a empresa olha isso como despesa e joga como despesa, empresas de lucro real, né? Então, isso é importante. Um detalhe importante também a citar nessa história, por exemplo, da Protal e Telealarme, né? Ou Telealarme Protal nessa sequência, foi também um cuidado muito grande com a parte contábil e realmente de custos de avaliação, né? A gente tem um hábito de trimestralmente fazer uma reunião com os contadores, isso já vem lá da época Protal, né, da época Telealarme, para que a gente tenha noção de como é que a empresa está indo, né, e não usar só uma contabilidade paralela para cumprir para o fisco, né, não, para realmente avaliar a efetiva situação. E o mais interessante e o legal disso é que os contadores se sentem lisonjeados com isso, porque dizem, poxa, nosso trabalho é valorizado, porque muitas vezes o contador faz um trabalho e o cliente nem dá importância ao trabalho dele, é só para cumprir a obrigação fiscal, né? E nós não, nós temos isso de forma bem clara. Isso é mais uma das coisas que meu avô me ensinou, né? Disse, faça acompanhamento da evolução do teu negócio de perto, né? E eu acho que hoje a empresa que não faz isso está fadada ou está vendendo ou tem muito lucro, que não precisa estar olhando isso, né? Ou está fadada, de repente, está jogando a empresa numa condição que possa, de repente, não ter condição de seguir operando, né? Então, basta dar uma coisinha errada, já
Então, esse é um aspecto muito importante, né? Respondendo a tua pergunta de entre locar e vender, é perfil de cliente. A gente sabe que tem coisas que justifica vender, mas tem outras que não. Mas hoje, 80% do nosso negócio hoje é locação. É isso que eu ia perguntar. Para a Protal, para nós é indiferente. Nós apresentamos as duas propostas ao cliente. A gente entende que o nosso perfil de cliente, que são condomínios industriais, que são hospitais, indústrias, até por estarem no regime tributário de lucro real, por terem uma dedução fiscal de até 34%, então é uma grande vantagem para eles. Sem falar que num projeto eles não precisam descapitalizar o dinheiro. Então eles pagam um valor mensal, né, que isso acaba... eles acabam não sentindo esse valor, não descapitaliza o seu negócio, né? Outro benefício é a manutenção preventiva, né? Sim. Eu, como cliente, eu posso falar, sempre tem um técnico lá. Sempre tem um técnico da Protal lá no mercado. Ele dá uma olhada nas câmeras, já fizeram limpeza. Então, eu me sinto cuidado, me sinto, né? Eu sei que o equipamento, não é meu, mas o equipamento que está na minha mão, ele está sendo bem cuidado. Deu um problema numa câmera. No mesmo dia, às vezes eu entro em contato com o Leandro porque a gente tem muita proximidade. Mas se eu ligo para algum técnico, para alguém lá do comercial, vai lá resolver e troca a câmera se for preciso, né? Então é sempre muito próximo com o cliente. Até às vezes o técnico leva até uma coquinha, uma coca lá. Então acho que as câmeras precisam dar um pouquinho mais de problema. A gente faz um trabalho de relacionamento com a equipe técnica também. Tempos em tempos a gente marca um café da equipe técnica com o cliente, né? Isso nós fazemos com todos os clientes, porque ali muitas vezes surge algumas fragilidades dentro do processo do cliente, dentro do ambiente do cliente que ele não passa para a gente. E quando a gente traz para esse momento, ele acaba se abrindo, né? Então, o Sorodinho conta muito a história do que vira paisagem, né? Então, você tá na frente da residência, tinha um buraco. Então, no começo, aquele buraco incomodava. Depois de um tempo, você contorna aquele buraco, vira paisagem. E muitas vezes uma empresa, uma residência, um comércio, tem coisas assim perante a segurança que se tornam paisagem. Então você tem uma grade, um portão que não fecha, um vidro que está quebrado, e você deixa de tratar aquilo ali por um tempo e aquilo ali se torna paisagem. Até o dia que tem algum evento, tem algum sinistro. Aí você vai prestar atenção naquilo ali novamente. Se acostuma com aquele problema. Se acostuma. Então é importante fazer isso, porque daí esse café acaba sendo também uma troca de informações, né? Uma análise do ambiente com o cliente, para que também é do nosso interesse, porque acaba surgindo algum projeto, alguma venda ali, e para o cliente também muitas vezes tem upgrade para ele. E sem falar que se cria um relacionamento, né? Um rapport com o cliente. Isso é importante, né? Essa questão de virar paisagem é interessante quando a gente passa de carro muitas vezes, às vezes muitas mesmo, anos a fio, e um dia passa a pé. Muda tudo. Agora, se passa na contramão, mais uma razão para mudar. Então, esse consultor que usava muito essa palavra de paisagem, ele também usava uma outra chamada visão do estrangeiro. Quer dizer, uma visão de quem não está acostumado com aquilo. E aí entra a figura do consultor, que o Leandro faz muito bem, que é olhar de fora, né? Olhar com outro ângulo para um problema que o cliente tem. Que às vezes a tendência é ele olhar sempre do mesmo jeito. Não o cliente, nós todos, né? Para as coisas, né? Então, é muito importante essa visão de fora, vamos chamar assim, de um outro ângulo, de um outro ponto de vista, literalmente usando a palavra ponto de vista, de um outro lugar para poder vai analisar todos os riscos, né? Todas as áreas críticas para poder realmente mostrar para o... Exato. E como a gente vive no dia a dia situações diferentes, não tem um cliente igual ao outro, não tem cliente com riscos iguais ao outro, são colocados de outra forma, né? Isso é importante que seja relevado. Vou dar uma ideia para a Protal.
Quando tu vai fazer uma análise de risco, leva um ladrão junto. Contrata um sério e fala, ó, onde é que tu roubaria aqui? Onde tu entraria aqui? Vai te dar mais certeza? A gente brinca, a gente brinca com a engenharia, com a equipe técnica, né, com os consultores, de que quando forem no cliente, eles terem essa visão. Pensar realmente como o criminoso pensaria, né? Então, para identificar quais são esses pontos vulneráveis. Isso tudo a gente traz depois numa apresentação ao cliente, com foto, com embasamento científico, muitas vezes, por exemplo, teoria das janelas quebradas, os anéis de segurança, né? Os castelos medievais, sempre com embasamento científico. E para apresentar isso tudo para o cliente. E eu digo para vocês que de uma análise de risco que a gente faz no cliente, muitas vezes chega 90% do projeto, da análise de risco, o cliente não tinha sensibilizado para isso, até a gente apresentar isso a ele. Né? Então, o métier, o negócio do cliente, não é a segurança. O negócio dele, muitas vezes, é ter um mercado, né? Vender mercadorias, vender né? Um hospital, atender pacientes, enfim. E o nosso negócio é a segurança eletrônica. Então, a gente tem a necessidade de ir lá e apresentar como consultor de segurança quais são as fragilidades e quais são as soluções para aquele cliente. E muitas vezes o vendedor ele espera que o cliente venha com a demanda, né? Quando que nós somos especialistas na segurança. Então, sempre com essa visão. É igual quando eu fui te contratar. Eu não sabia onde estavam as minhas falhas de segurança. Os riscos. Os meus riscos, né? O meu negócio é vender e entregar. Eu presto um serviço que é entregar uma venda online, né? Mas eu não sabia dos meus riscos. Então, o Leandro chegou lá, ele apresentou e falou, vamos botar essas câmeras aqui, fazer isso aqui e tal. E, né? E ele apresentou. E realmente era o papel da Protal me apresentar esse projeto. Sem e não dúvida. eu dizer, eu quero uma câmera aqui, eu quero uma câmera lá. Em nenhum momento eu sugeri onde ficariam as câmeras. E sim o projeto que o Leandro apresentou. Nessa questão que você citou aí da visita técnica, né, ao cliente e o vínculo com o cliente, né? Nós, numa certa altura, na Telealarme, fizemos uma coisa muito importante, que depois se viu que foi fundamental, que é vincular um técnico a um cliente. E isso gerou uma proximidade muito grande entre cliente e técnico. O primeiro que o técnico passou a saber melhor o que o cliente tem instalado, como funciona o sistema dele, como é que ele usa o sistema dele, tal. E um aspecto de segurança fundamental, que o cliente saber quem vai na casa dele. E saber que era uma pessoa de confiança que está lá, que vai prestar o serviço. Então, isso é muito importante. Esse é um lado que não é da técnica, vamos chamar diretamente, mas é um lado da confiança e da segurança que o cliente sente na empresa que presta o serviço. E esse foi um trabalho muito forte, baseado até no histórico que a Telealarme teve, de fazer essa vinculação. Pode parecer algo muito básico assim, mas quem que não gostaria de que a pessoa que viesse trazer o gás na sua casa, por exemplo, que tem que abrir lá o portão, enfim, não fosse sempre o mesmo? Seria o ideal, eu saber quem que vai na minha casa, né? Agora, jardineiro, um exemplo. Bom, o jardineiro hoje vem com uma pessoa, amanhã vem com outra, vem com outra, vem com outra. Tudo são exposições, né? A um risco maior, né? Perfeito. A pessoa se sente segura, né? Lá no USOF a gente usa a mesma estratégia nas entregas. Um entregador vai sempre fazer a Zona Sul, o outro entregador vai fazer a Zona Leste. Perfeito. Por quê? Porque ele já vai conhecer o cliente, ele já sabe, essa cliente aqui eu tenho que chegar, eu tenho que buzinar. Essa cliente aqui eu tenho que chegar, eu tenho que ligar. Essa aqui é só encostar o carro que ela já vai me atender. Então é a mesma coisa dos técnicos, eles já sabem. Vou chegar lá no ZOF e tal, vou chegar lá num outro cliente da Protal, já sabe com quem falar, já sabe normalmente os problemas que tem lá para resolver, então fica muito mais fácil, né? Fica mais fácil e mais rápido, né, de resolver. E muitas vezes quando o cliente nos procura, né, para fechar um contrato, muitas vezes ele já está fragilizado, porque já aconteceu um sinistro, algum tipo de evento, né? Então, quando ele quer um técnico, alguém que vai visitar a empresa dele, ele quer alguém que seja de confiança, né? Ainda mais do que outros setores, porque a gente está lidando com a segurança, né? A gente fala tanto em automatizar, tornar tudo mais... A relação pessoal, ela é insubstituível, né? Ela é fundamental. Verdade. Não pode... Você pode
claro, automatizar muitas coisas, mas a relação pessoal tem que continuar existindo. Por isso que esse plano de vínculo com o cliente, esse café com o cliente é fundamental, fundamental. Eu diria que talvez seja uma das coisas mais importantes em termos de vínculo com o cliente que a Protal faz, né? Perfeito. Gostaria de falar um pouquinho aqui do escopo de serviço que a Protal trabalha, né? Acho que isso é muito importante. Falamos aqui do alarme de intrusão, falamos aqui do CFTV, tanto o CFTV convencional como também com análise de vídeo, né? Mas também atuamos com a parte de controle de acesso, parte de alarme de incêndio, alarme de botão de pânico, sistema de pânico. Então, serviços de manutenção, nós temos alguns clientes que já tinham os equipamentos de segurança e contrataram conosco apenas a manutenção dos seus equipamentos e muitas vezes o monitoramento também, né? Então, acho que é importante a gente citar aqui para o nosso público quais são o que nós temos dentro do nosso portfólio. Com certeza. Perfeito. Nós estamos indo para o final do podcast, o horário aí está meio em cima. O senhor quer complementar com alguma coisa, senhor Osni? Quer contar um pouquinho aí da expectativa da Protal para os próximos anos? Sim, eu vejo assim que a Protal é uma empresa que vem com um formato de trabalho diferente do que se estava acostumado, né, até então. Um formato mais personalizado, eu diria muito mais personalizado, né, em que cada cliente é um caso individual, né? Vejo que essa questão da alocação do produto atende públicos diversos, né, que têm necessidades, como eu falei há pouco, diversas também, e as perspectivas pela tecnologia, pelo fato de se estar sempre buscando novas coisas, né, novos produtos, novos sistemas, é fundamental. Eu acho que está à frente desse tempo, talvez uma marca registrada, até diria, da própria Protal lá no passado, para o Telealarme e a Protal hoje, né? Então, são perspectivas muito boas, né? E sempre com um trabalho sério, né? Trabalho de não empurrar, vamos dizer assim, um produto para um cliente só porque convém vendê-lo, né? Isso é ruim e o cliente cada vez mais percebe quando alguém não está consciente do que ele precisa. O cliente hoje sabe quando está sendo enganado, né? Isso. As pessoas são espertas, né? Inclusive dizer para o cliente, ó, eu não tenho aqui um produto que vá atender a sua situação. Ponto. Né? Não existe essa solução para uma coisa que o cliente queira ali naquela circunstância, né? Mas por conta da complexidade que ele mesmo tem no processo e tal, né? E, por outro lado, sugerir mudanças, né, em relação ao processo que ele tem, para que daí ele fique mais seguro, né? Que atenda a demanda que ele procura, né? O que vocês imaginam para o futuro da Protal hoje? Na verdade, sempre estar trazendo inovação para o nosso mercado, né? Sempre trabalhando de forma pioneira na segurança eletrônica. Ligado em o que acontece no mundo afora, né? Por isso, visitar feiras e, enfim, viver a situação de empresas no mundo afora, que também é muito importante, porque fatalmente nós, não vou dizer copiamos, mas o que já alguém desenvolveu acaba vindo para nós, principalmente na área de tecnologia, que o Brasil, infelizmente, né, não é o país que produz equipamentos nesse contexto. Hoje, basicamente, é Estados Unidos e China. Tá? Tem países da Europa também, mas... Então, está sempre ligado a esses produtos novos, né? Para trazer novas soluções para o cliente, né? A busca por inovação é algo que é empírico da Protal. Nós participamos das maiores feiras do mundo de tecnologia. Então, esse ano participamos da ESC Las Vegas, o Sr. Osni participa aí de outras feiras, ESC Israel, Shenzhen na China. Sim. E outros mercados mundiais, né? Então, a gente sempre quer estar trazendo para o mercado nacional aqui o que existe de mais moderno, atendendo os nossos clientes
sempre com valor agregado e justificando a implantação dos nossos projetos. Estamos em 12 estados hoje, né, com clientes ativos. 12 estados. 11 estados mais Distrito Federal. Já temos clientes nesses 12 locais. Então, queremos expandir, né, para os demais estados do Brasil, sempre vendendo valor agregado, sempre entendendo, né, as reais necessidades do cliente para entregar as melhores soluções. Então, nesse formato que a gente pensa sempre em crescer. Nunca olhando o cliente como um número, mas sempre cada cliente de uma forma. Entendemos que o nosso negócio hoje não é um negócio de volume, porém a gente consegue vender valor agregado para o cliente com projetos personalizados, como vem da história inicial que o Sr. comentou, desde que ele pegou com a mãe dele, né? Vendendo boutique. Então, pode parecer um segmento distante, mas o conceito é o mesmo. Sempre vendendo valor agregado, projetos consultivos, projetos especializados. Na verdade, o conceito comercial de uma empresa que ter sucesso é sempre parecido, né? Sim. Pode ser a boutique lá da sua mãe, uma empresa de segurança, sei lá, uma montadora de carro. O conceito sempre vai ser o mesmo, né? Sempre. De qualidade, alta qualidade, um atendimento personalizado para o cliente, né? Acho que isso... a palavra-chave, personalizado. A empresa que ter sucesso, ela tem que ter isso. Né? Sim, é isso mesmo. Eu entendo que é o caminho, né? E é assim que a gente sempre pensou, né? E certamente será o caminho nosso para o futuro também. Perfeito. Para finalizar, a gente gostaria de fazer um sorteio. Então, gostaríamos aos ouvintes, a quem nos acompanha aí, que nós vamos colocar as regras ali no nosso Instagram, que é o Pode Dar Negócio. Mas de antemão a gente já fala que será um sorteio de uma câmera de segurança. Esse sorteio será para quem marcar 3 amigos. Tem que ser pessoas reais, tá? Não vale ser famosos, tem que ser 3 amigos. Nas nossas redes sociais. Acompanhe nossas redes sociais, que ali estarão as informações desse sorteio. Osni, o senhor tem redes sociais? Quer deixar suas redes sociais aí para o pessoal estar seguindo você? Eu tenho a minha rede social pessoal, né? Que é o meu nome, Osni GH, né? Osni com Y, né? Também está disponível aí para algum contato, alguma coisa que queiram esclarecer ou colocar, né? Perfeito. Fica as redes sociais da Protal também, Protal Seguranca. Nós estamos no Facebook, estamos no LinkedIn e Instagram. Vocês podem me achar também no @Ricardo Dalcastagni. E o meu Instagram pessoal é o leandro.protal. Então, pessoal, para finalizar, eu peço que vocês curtam o vídeo, sigam a gente nas plataformas de streaming, compartilhem com os amigos e participem do sorteio. Osni, queria agradecer a sua presença aqui. Eu sei que o teu tempo é muito valioso, é difícil achar o seu Osni no Brasil, né? Principalmente. Então, a gente agradece imensamente a sua presença no nosso podcast. Da mesma forma, agradeço o convite, né? A oportunidade de estar aqui conversando sobre toda essa história, né? Que é a minha vida, né? Efetivamente, né? Mais uma vez, muito obrigado aí. Eu estou muito feliz em estar com o meu sócio aqui na frente. Mais do que sócio, se tornou um amigo. Sim. Né? Eu acho que são raras sociedades que a gente ouve isso, né? Sem dúvida. Então, tenho muita gratidão ao senhor. O senhor é um exemplo para mim e estou muito feliz que o senhor está aqui hoje nesse nosso episódio do Pode Dar Negócio. Com certeza. Obrigado, Leandro. Pessoal, para encerrar, queria agradecer ao público do nosso segundo episódio. Sigam nossas redes sociais e aguardem que logo teremos o próximo episódio. Agradecemos vocês aí e ativem o sininho. Um abraço. Valeu, abraço, pessoal.